para você que adora efetuar uma bela viagem, contemplar paisagens inimagináveis e descrever lugares que nunca pensou em pisar. Olá, seja bem-vindo a esta grandiosa viagem, na qual te levaremos a uma nação cuja beleza até parece conto de fadas, onde a topografia e o relevo realça-se diante das diversas construções que passam de tempo em tempo, de geração em geração, herdadas por uma nação que, com o passar do tempo, no espaço, vivenciou diversas construções e também diversa história. Seja bem-vindo a mais uma transmissão efetuada no Geospace, aqui na ASTV. Subscreva-se, deixa o seu like e, claro, compartilhe a nossa publicação. Possuindo uma área de 783.500 km², a Turquia é um país situado na região eurasiática, tendo como a cidade mais importante a cidade capital, Ankara, e a segunda maior cidade, a cidade de Istambul. A Turquia foi fundada no ano de 1920 por Mustafa Kemal Atatürk, após a derrota do Império na Primeira Guerra Mundial. Hoje em dia, o atual estadista turco é Recep Tayyip Erdogan. Este país tem como língua oficial o turco e o gentílico entre eles varia entre turco para masculino e turca para feminino. A nível administrativo, a Turquia apresenta 81 províncias divididas em 7 regiões, contendo no total cerca de 923 distritos pertencentes à administração e legislações turcas. Após falarmos da área administrativa turca, é chegado o momento de falarmos da área mais interessante, a parte mais importante deste documentário, que são as belezas infindáveis que encontramos dentro do território turco. A porta de entrada nesta expedição é a ilha de Kikova, localizada no mar Mediterrâneo. É conhecido pelas suas águas azul turquesa, suas impressionantes edificações históricas e o mais importante, é aqui nesta ilha onde se situava a cidade de Simena, que foi abandonada no 3º século a.C. devido a um terremoto. E em seguida rumamos à região de Antalya, situada no sul da Turquia, bem ao largo do mar Mediterrâneo. É um destino paradisíaco de extrema importância, devido às suas incontáveis praias. Antalya é uma cidade bela, própria e propícia para a prática de turismo. Além disto, oferece-nos construções históricas dos tempos antigos, várias edificações atuais e, claro, o que mais chama a atenção nesta região de Antalya são as suas infinitas praias. Para quem gosta de turismo de praia, este é sem dúvida um destino a visitar.
E outro destino de extrema importância é a região da Capadócia, situada no coração da Turquia. Esta apresenta paisagens e relevo extremamente únicos no mundo. Sem dúvida, pode-se afirmar que Capadócia é uma das regiões mais lindas do planeta Terra. Além disso, uma das qualidades que atraem os turistas a esta região são as incríveis chaminés de fadas, picos elevados de formações rochosas que foram formadas com o passar do tempo devido à erosão e chuvas que se abatiam naquela região. As chaminés de fadas são incríveis paisagens ou arquiteturas históricas que deixam a região da Capadócia com uma visão extremamente diferente. Outras atrações que marcam a região da Capadócia são o Vale dos Pombos e também o Vale do Amor. Delincuyo e Caimaque. Essas duas cidades são bem supracitadas quando falamos das cidades subterrâneas existentes na região de Capadócia. Estas cidades teriam sido construídas pelos povos primordiais que habitaram a Turquia. Naquele período, essas cidades teriam sido edificadas como forma de se proteger das guerras, das chuvas e das outras catástrofes naturais. Com uma profundidade de cerca de 8 metros de profundidade abaixo, estas tinham a capacidade de albergar cerca de 20.000 a 30.000 pessoas. Nestas cidades, elas tinham um sistema de refrigeração, escolas, templos e outras construções que faziam delas um ótimo lugar de habitação humana. Monte Hazan. Esta montanha apresenta 2 vulcões adormecidos, mas entretanto também é um ponto turístico de extrema importância dentro do território turco. Esta montanha apresenta também trilhas ideais para aqueles que amam efetuar trilhas ou passeatas numa região montanhosa muito bela. Além disto, esta montanha era tida como sagrada para os hititas, que a consideravam lar dos deuses. Pamukkale, ou simplesmente Castelo de Algodão, é chamada assim devido às suas piscinas termais, que com a sua brancura e que cobre quase toda a região, foram formadas por acumulação de águas termais que tinham de temperatura cerca de 35 graus a 100 graus. Estas águas, no passado, eram tidas como águas com grande teor medicinal. E até hoje, esta região é suprecitada e visitada por diversos turistas que querem ver as incríveis águas termais da região de Pamukkale. Outro lugar que chama a atenção na região de Pamukkale é sem dúvida a cidade de Hierápolis, construída no ano 190 a.C. pelo rei Eumenes II de Pérgamo. Este lugar é uma clara evidência romana no período, obtendo e possuindo várias edificações como templos e algumas construções do período romano. Além desta região ou esta cidade, temos também a região de Plutônio, uma caverna que solta gases venenosos, que os povos antigos a classificam como a possível entrada
para o mundo dos mortos, visto que este lugar era extremamente perigoso. Viagem continua pela uma das atrações turísticas mais importantes do solo turco, localizada na parte oriental da Turquia. É sem dúvida uma atração extremamente valiosa. O Lago Meik, de origem vulcânica, é um lugar que, diga-se de passagem, o melhor sítio para diversas investigações geológicas, arqueológicas e até mesmo ambientais. Formada há mais de 4 milhões de anos devido a uma erupção vulcânica, é sem dúvida um verdadeiro espetáculo da natureza. Outro lugar extremamente belo e fantástico é o Estreito de Bósforo, que está na cidade de Istambul, ligando o Mar Negro ao Mar de Mármara. Preserva edificações otomanas como o Palácio de Dumambasi e o Palácio de Topkapi, que são edificações extremamente importantes na história turca. Além disso, a fortaleza de Romali é uma das evidências do poderio e engenharia militar otomanas. Já na parte da costa, encontramos esta grandiosa e engenhosa obra, o Castelo de Alanya, edificada na península com o mesmo nome. Esta foi edificada no século XIII, no período do Sultanato de Roma, preservando fortalezas, castelos e as engenhosas e maravilhosas muralhas que brilham cintilantes na costa mediterrânea como uma verdadeira joia da história turca. Mesquita Azul. Esta mesquita, também conhecida como Mesquita do Sultão Ahmed, foi construída por este imperador otomano como uma forma única da sua devoção ao profeta Maomé e para que fosse um verdadeiro engenho da arquitetura otomana e uma forma de garantir a supremacia imperial do mesmo no período da sua governação. Outra obra engenhosa edificada neste período é sem dúvida a grandiosa Hagia Sofia, que foi construída pelo imperador bizantino, que mais, após a conquista pelo Império Otomano da cidade de Constantinopla, esta teria sido transformada numa mesquita para que fosse do uso muçulmano. Cidade de Éfeso. Esta grandiosa cidade demonstra a engenharia romana. É nesta cidade onde estava situada uma das mais relíquias maravilhas do mundo antigo, o Templo de Ártemis. Mesmo destruída, ainda preserva a história e a divindade por qual era cultuada. Para além disto, esta cidade também preserva a Biblioteca de Celso, mandada a ser edificada pelo imperador Tibério Júlio Celsus. Outro lugar fascinante para uma visita é sem dúvida o Monte Nemrut. Esta montanha não é simplesmente uma montanha comum, é uma montanha que carrega história e também que carrega diversa mitologia. Teria sido ordenada a sua reposição pelo Antíoco I, que queria ser venerado como as divindades persas e as divindades romanas. É possível verificar inúmeras estátuas repostas nesta grandiosa montanha, que ao pôr e ao nascer do sol são sempre iluminadas pela luz etérea. Descendo mais para o sul, encontramos a Riviera Turca,
caracterizada pelas suas praias imaculadas e de águas azul turquesas. Esta região preserva inúmeras praias e também diversas obras colossais que marcaram a Turquia ao longo do tempo. Uma dessas evidências é o Portão de Adriano, edificado no ano 130 d.C., em homenagem à visita do imperador àquela região outrora chamada Ásia Menor. Mais a oeste, encontramos Bodrum, que outrora era chamada de Helicarnasso. Esta região é uma outra relíquia da história da Turquia. Aqui encontramos o Castelo de São Pedro, edificado pelos Cavaleiros Hospitalários no século XV, que é um marco que marca a região portuária da cidade. E ainda em Bodrum encontramos o Mausoléu de Helicarnasso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com 5.130 metros de altitude, o Monte Ararat é um dos montes mais venerados e simbólicos da história humana, localizada no coração da Turquia e bem na fronteira entre a Turquia e a Armênia. Esta montanha é sem dúvida uma das mais icônicas e também uma das mais emblemáticas da história da humanidade, supracitada no livro de Gênesis como o lugar onde a Arca de Noé teria encajado após o dilúvio que destruiu a humanidade, deixando só a linhagem de Noé. Edificada no século XVIII por um governante otomano, Ishak Pasha, o Palácio de Ishak Pasha é um verdadeiro mosaico cultural otomano, localizado nas montanhas de Agri, na Turquia. Este palácio é sinônimo de arquitetura otomana, armênia e persa, que eram mais predominantes naquela região do país. O complexo palaciano preserva, além disto, um palácio principal, uma mesquita, um cemitério, tudo isso reservado e protegido por uma grandiosa muralha. Escondida entre as montanhas do sul da Turquia, Sagalassos é uma importante cidade edificada no século III a.C., uma verdadeira joia romana que perdurou o seu poderio naquele período romano até a sua decadência após constantes terremotos no século VII, perfazendo com que inúmeras ruínas fossem engolidas pelo desastre natural. Mas a arquitetura de alguns pontos da cidade foi descoberta no século XVIII, fazendo com que a cidade voltasse a ser um centro visitado como um marco turístico. Monte Shimaera. No alto desta montanha é possível encontrar pequenos fogos que ardem sem parar. Estes pequenos incêndios ou pequenas chaminés de fogo ardem até mesmo diante das incríveis tempestades, até mesmo das chuvas pesadas, perfazendo com que esta região fosse, ou seja, um lugar extremamente importante. Acredita-se que aqui é lar de uma mitologia turca muito importante da época. Nós, como forma de se despedir desta grandiosa viagem de hoje, deixamos-vos a deleitar-vos das incríveis belezas da cidade de Fethiye. Esta grandiosa cidade, situada na parte oriental da Turquia, vos deleita com suas incríveis praias, com as suas incríveis construções e ruínas romanas do período romano.
Eu fico por aqui com a certeza de que voltaremos a nos ver. Não perca o próximo episódio, pois ainda continuaremos a falar deste incrível país que é a Turquia. Fiquem com Deus e, claro, compartilhe a nossa publicação, inscreva-se no canal e faça parte desta grandiosa família. Que Deus vos abençoe.